Ok, vamos mergulhar nisso. Boas-vindas a mais uma de nossas análises. Hoje a gente vai decodificar um material incrível. O livro A Vida de Jesus, o Evangelho da Prosperidade Eterna, do Márcio Bringuente. E olha, não encare isso aqui apenas como mais uma leitura ou um simples resumo, tá? Pense nisso como uma ferramenta de reprogramação mental e espiritual profunda. Enquanto você vai se acomodando e prestando atenção na minha voz, eu quero te convidar a refletir. Por que algumas pessoas simplesmente prosperam espiritualmente, alcançando um sucesso que parece inexplicável, enquanto outras vivem patinando em uma frustração constante? O autor propõe que existe uma chave, um fator único capaz de trazer transformações reais para a sua realidade. Então, a grande pergunta que ecoa na nossa mente agora é essa: o que diferencia o sucesso do fracasso espiritual? Sabe, no ecossistema dos Amigos do Bringuente, a gente aprende muito rápido que a diferença não está na sorte, nem num talento natural que caiu do céu. Não tem nada de aleatório. O autor aponta para um único hábito diário como o grande divisor de águas da vida. E é exatamente a mecânica por trás dessa prática que a gente vai explorar a fundo hoje. E para a gente entender isso de forma bem lógica, nossa jornada vai passar por 5 passos. 1. O segredo do sucesso. 2. A causa dos milagres. 3. Evidências de transformação. 4. A postura na oração. E, por fim, o passo 5, um estilo de vida. Passo 1. O segredo do sucesso. Vamos entender a origem de tudo isso. Isso ilustra brilhantemente uma mudança de paradigma. Penso que a gente nos 33 anos de Jesus aqui na Terra. Durante os anos de trabalho público, os discípulos viam o tempo todo fenômenos extraordinários acontecendo, coisas que quebravam toda a lógica humana. Mas presta atenção nisso. Quando eles se aproximaram, eles não pediram a consequência daquelas ações. Eles não disseram, ensina-nos a curar, ou dá-nos poder. Eles foram direto na raiz, eles pediram, ensina-nos a orar. Eles foram percebendo ao observar o mestre no silêncio da manhã que aquela prática ali era a fonte de onde todo o resto transbordava. Passo 2. A causa dos milagres. É aqui que a gente entende como esse mecanismo opera. A base dessa engrenagem está nessa citação de Tiago. A oração do justo pode muito em seus efeitos. O Márcio Bringuente traz um argumento fortíssimo de que orar não é um desabafo psicológico para você se sentir um pouco melhor. Longe disso. É um mecanismo de altíssima eficácia, um design feito especificamente para que os seres humanos consigam acessar o poder divino e alterar suas próprias realidades de uma maneira profunda. É literalmente acionar o sistema. Mas claro, existe um obstáculo bem humano aí, né? A nossa mente, muitas vezes, exige resultados imediatos, do nosso jeito, como se fosse uma transação rápida num balcão de loja. Só que a dinâmica espiritual exige persistência. Ela exige uma confiança absurda no tempo perfeito do Criador. E enquanto você vai processando a metáfora bíblica do juiz iníquo e da viúva que insistiu até ser atendida, você percebe que a persistência não é teimosia. Ela é o combustível que faz esse motor espiritual girar de verdade. Vamos avançar e ver como tudo isso se constrói na prática no passo 3, evidências de transformação. Historicamente, as evidências são inegáveis, e essa tabela mostra exatamente isso. Olha só, Davi usou essa ferramenta para transformar o peso esmagador de um pecado em perdão e restauração. Ana estava afundada na amargura da infertilidade, e a oração gerou o milagre da vida. Paulo e Silas estavam literalmente acorrentados numa prisão física, e o resultado foi liberdade total. E Jonas, que estava no fundo do poço da desobediência humana, encontrou resgate. Reparou no patrão? A oração é a ponte direta entre o maior dos desafios e o resultado impossível. E pegando o gancho no rei Davi, a gente precisa fazer uma distinção absolutamente crucial: arrependimento versus remorso. O verdadeiro arrependimento foca totalmente em restaurar o relacionamento com Deus. Ponto. Já o remorso é só o seu ego falando mais alto. É a preocupação de o que vão pensar da minha reputação. O alinhamento verdadeiro, aquele que reprograma a sua vida, exige a humildade do arrependimento genuíno. Passo 4. A postura na oração. Como se posicionar. O apóstolo Paulo nos deixou uma metodologia muito clara, dividida em 4 elementos. As súplicas, que são aqueles pedidos urgentes de quem precisa de ajuda. As orações, que é o diálogo aberto, a conversa em si. As intercessões, que acontecem quando a gente sai do nosso umbigo e assume a dor do outro. E as ações de graça, que é a força transformadora da gratidão. Para ter uma vida de paz, o segredo é trafegar por essas 4 vias de comunicação. Agora, o que é realmente interessante neste slide é o contraste de atitudes. De um lado, o fariseu, puro orgulho, achando que merece tudo porque gabaritou um checklist religioso. Do outro, o publicano, coração quebrantado e humildade total. E enquanto você vai prestando atenção nessa diferença, você vai percebendo que a verdadeira grandeza e a prosperidade eterna sempre estão na humildade.
O orgulho bloqueia o sinal. A humildade é a única chave que abre essa porta. E finalmente o passo 5. Um estilo de vida. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa não é só uma frase bonita, é uma estrutura de calibração diária focada no agora, no hoje. Muitas vezes a nossa mente consciente quer focar em eventos gigantescos no futuro, né? Mas o seu inconsciente já sabe que as maiores transformações da vida começam nas coisas simples, diárias, que a gente às vezes desvaloriza. Ao pedir o pão de cada dia, você está alinhando a sua mente com os pensamentos de Deus para as próximas 24 horas. O extraordinário nascendo do comum. Então, o ponto crucial de tudo que vimos até aqui é essa definição fantástica. Orar é consultar quem te viu no futuro e já sabe o que vai acontecer. Pensa no peso disso. Você não está só mandando um recado para o espaço. Você está acessando uma linha direta de orientação com uma inteligência superior que já mapeou seu caminho perfeitamente. É sobre direção, destino e clareza. O que nos deixa com uma reflexão provocativa. Se a oração é o mecanismo definitivo que nos conecta ao divino, qual é o verdadeiro custo de viver uma vida inteira de costas para isso? Qual área da sua vida hoje, que parece pequena ou vulnerável, você precisa entregar nas mãos de quem já sabe o seu futuro? Enquanto você vai processando isso, eu te convido a dar o próximo passo e deixar essa semente de transformação florescer. Busque o livro A Vida de Jesus, o Evangelho da Prosperidade Eterna, do Márcio Bringuente, que está disponível na Amazon ou na WeClap. E venha fazer parte do ecossistema Amigos do Bringuente. O extraordinário já está esperando por você. Um abraço e até a próxima!